mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Sem contar com todos os que se naturalizaram ou que aqui vivam sem estarem regularizados, há mais de 250 mil brasileiros em Portugal. Mais qualificados do que em vagas de migrações anteriores, não têm facilidade em encontrar saídas profissionais em Portugal nas suas áreas, num tecido empresarial que nem o investimento feito pelo país em qualificação e educação consegue absorver. Mas, no momento em que setores menos qualificados têm falta de mão de obra, a imigração tende a ser usada para reduzir a pressão sobre os salários, dando força a discursos xenófobos. Seja como for, este país envelhecido precisa de imigrantes. Sem eles, a nossa segurança social, a nossa pirâmide demográfica e a nossa economia estão condenadas. Sem eles, seríamos um país culturalmente mais pobre e estreito. Mesmo assim, os brasileiros e brasileiras que aqui chegam continuam a confrontar-se com dificuldades de regularização e de reconhecimento das suas qualificações. Continuam a ter que lidar com preconceitos que o crescimento do discurso de ódio nas redes sociais, do sensacionalismo nas televisões e da extrema-direita nas instituições reforçaram. E os estereótipos atingem maior gravidade contra as mulheres. A uma semana das eleições brasileiras, quando o país de origem desta importante comunidade está politicamente polarizado e vive a possibilidade de pôr fim ao mandato de um populista de extrema-direita, convidei, para o Perguntar Não Ofende, a Presidente da Casa do Brasil de Lisboa, uma instituição com 30 anos de defesa da comunidade brasileira em Portugal. Cíntia de Paula veio para Portugal há 13 anos para fazer o seu mestrado e o seu doutoramento, que está a terminar, em Psicologia. É feminista e ativista pelos direitos dos migrantes e dirige a Casa do Brasil há 5 anos. Muito obrigada, Cíntia, por ter aceitado este meu convite. A imigração brasileira cresceu muito nos últimos anos. Em 2021 havia cerca de 2.005 imigrantes brasileiros, o que correspondia a quase 30% dos estrangeiros que vivem em Portugal. Segundo o CEF, já temos 252 mil brasileiros regularizados, mais de 23% do que no ano anterior. Por que é que assistimos a este salto migratório de brasileiros em Portugal? Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. É muito importante entendermos, antes de chegarmos ao dia de hoje, da comunidade brasileira, toda a história da comunidade brasileira em Portugal, né? Nós temos uma relação desde o fim dos anos 80, início dos anos 90, onde começam a vir de forma mais organizada essa comunidade do Brasil para Portugal, e que teve vários momentos também que acompanharam os crescimentos econômicos e as crises tanto em Portugal como no Brasil, e chegamos no dia de hoje que de fato representamos um número muito expressivo de pessoas migrantes em Portugal. É o pico nunca houve tantos brasileiros em Portugal. Nunca houve. De fato, é o maior número desde que se tem esse registro, né, da comunidade aqui. Mas eu queria só fazer uma correção antes nos números, porque esses números apenas contam as pessoas com autorização de residência. Eu disse isso no início da introdução, sim. Que é, ou seja, não estão aqui nem os naturalizados, nem os que se naturalizaram de qualquer nacionalidade europeia, nem os que não estão regularizados, não é? E os que estão à espera de regularização, porque aqui há 2 categorias e era isso que queria acrescentar. Porque temos as pessoas que já deram entrada no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e as que ainda nem conseguiram fazer isso. Então temos aqui 2 categorias que é importante ser considerado. Quanto é que se imagina que será a comunidade brasileira em Portugal, juntando todas estas pessoas? Claro, a Casa do Brasil acredita que devemos ser provavelmente umas 400 mil pessoas, com os naturalizados e os que têm nacionalidade de outros países da União Europeia, porque esses números também não aparecem aí.
Nós temos no Brasil muitas pessoas com nacionalidade italiana, com nacionalidade espanhola e outras, e esses entram como cidadãos europeus e não como pessoas 400 brasileiras. mil, estamos a falar de 4% da população Muito provavelmente, muito provavelmente. Nós acreditamos nisso. E porquê é que se deu este pico agora nesta fase? Porquê é que aumentou tanta a imigração brasileira para Portugal nos últimos 4, 5 anos? Claro. Aqui são variados fatores. Nós identificamos esse crescimento desde ali quando há o golpe da presidente Dilma, o Temer assume a presidência do Brasil e nós começamos a assistir esse crescimento. Por causa da crise econômica. Por causa da crise econômica, por causa da crise política e também da crise social. É interessante aqui pensarmos nesses 3 pilares. Por quê? Muitas pessoas, por exemplo, dos perfis, se formos pensar nos perfis, que é importante para pensarmos também nas causas, procuram Portugal como lugar também de continuação de luta. Nesses últimos anos, nós assistimos, claro, a migração econômica, muitas pessoas que procuram Portugal para a busca de trabalho e uma melhor qualidade de vida, mas também muitas pessoas ativistas nas áreas dos direitos humanos, dos direitos das pessoas LGBT+, antirracista, e mesmo muitas pessoas envolvidas politicamente no Brasil, que também têm se envolvido em Portugal. É importante pensarmos também que tenho esses visto, fatores... mas é um mero feeling, não tenho nenhum número para isso, que é também alguma migração de alta, eu diria os brasileiros, de alta renda, não é? Portanto, sim. Que aumentou muito também nos últimos anos. Sim. Talvez porque descobriram Portugal como um sítio, o grande argumento que é dado sempre é o da segurança, não é? De um país seguro. Sim. E onde se fala a língua. Claro, sim, nós também, não é o público, claro, que chega na Casa do Brasil, mas nós sim sabemos que esse grupo começou a vir, ele já vinha, mas tornou-se mais expressivo, mas em termos de porcentagem, não consideramos que seja tão representativo quanto a classe trabalhadora, que sempre veio e continuou a vir, né? Isso é importante. Mas também nós acreditamos que essa instabilidade econômica e política do Brasil nos últimos anos, independente da opinião política das pessoas migrantes que vêm para o Brasil, não vem só quem apoia ou não o governo atual, vem todas as pessoas, muito no discurso de uma melhor qualidade de vida. Mas aqui é interessante pensarmos nessa nova chegada, e como referiu no início, que não é... Também tem pessoas ali da vaga dos anos 2000, muito focada no trabalho nos serviços, na construção civil, sobretudo pelo momento econômico que Portugal naquele momento estava, tinha muito trabalho nessa área. Nesse momento, nós recebemos, e não só, e já tem muitos dados em relação a isso, muitas pessoas com qualificação profissional superior. E aqui é muito interessante, porque... Deixe-me interrompê-lo exatamente para falar sobre isso. Segundo li, o perfil da comunidade brasileira em Portugal mudou. É mais qualificada, como demonstra a maior validação de diplomas e mais pedidos de acesso às ordens profissionais por parte de brasileiros. Como é que pode caracterizar essa parte dessa vaga e o que é e se isso é diferente do que tínhamos, da comunidade brasileira que tínhamos antes? Ou seja, se esta comunidade, estes 400 mil que estamos a falar, é mais qualificada em média do que era, por exemplo, a realidade dos anos 90, que eu me lembro de brasileiros que chegaram. Talvez não dos anos 90, porque nos anos 90 ainda foi muito marcado pelo fim dos anos 80, início dos anos 90, que foi uma migração muito qualificada, de publicitários, engenheiros, dentistas. É muito conhecida essa vaga. Eu recuaria aos anos 2000 e não aos anos 90 para já. Aqui há várias questões que nós temos que considerar, Daniel. Até as políticas públicas que foram feitas nos governos do PT, que permitiu que muitos grupos fossem às universidades, e também reflete na imigração que vem atualmente para Portugal. Ou seja, de fato, houve uma maior qualificação profissional no Brasil a nível de ensino superior nos últimos anos, nesses anos. Quase duplicou, mais do que duplicou. Sim, mais nessa que altura. duplicou, exato. Entraram 5 milhões e havia 3 milhões, não é? E é claro que a migração também vai refletir a sua própria comunidade nacional. E então, esse é um dos fatores que nós identificamos. Há outros. E a imigração distante, se não estou enganado, os mais pobres tendem a não emigrar para países distantes, até porque não têm dinheiro para fazer essa imigração, não é? Ainda mais nos últimos 4 anos no Brasil, porque é fato, não é achismo. Houve, de fato, um empobrecimento visível da população. Isso é fato. A fome regressou ao Brasil, as condições de trabalho precárias e não só, né? Então, é também pensar que quem migra tem que ter algum recurso, pelo menos para comprar uma passagem. Quem está passando fome nem sempre consegue esse recurso.
Em algumas situações consegue, porque nós já recebemos pessoas assim na associação. Mas pronto, voltando a esse grupo, esse é um dos fatores. Também, outro fator, Portugal também tem uma responsabilidade na questão da divulgação, da necessidade de mão de obra, sobretudo em áreas muito específicas como as tecnologias áreas muito específicas como as tecnologias da informação, algumas áreas da engenharia, que tem se falado muito. Eu sempre que vou ao Brasil, a televisão está a falar sobre Portugal e sobre a escassez de recursos humanos para algumas áreas. O que acontece é que quando as pessoas migrantes chegam, e já sei que vamos falar daqui a pouco, mas não tem como fazer essa reflexão sem já adiantar, nem sempre são essas áreas que estão disponíveis. As pessoas acabam por ocupar os segmentos do mercado de trabalho que tem maior precariedade laboral, mesmo com mestrados e doutoramentos, enfim. Sobretudo com uma brutal presença, pelo menos é mais visível, né? Na hotelaria e restauração, não é? Nos serviços como um todo. Eu diria nos serviços, são aqueles dos que cuidados mais, e outros, exato. E aqui, o que nós também identificamos uma alteração interessante nessa migração desde 2016, 15, 16, que eu gosto de pontuar aqui. Contrariamente ao passado, em que muitas vezes o homem vinha primeiro e aí conseguia um trabalho e depois trazia a família, nós assistimos nesse grupo, sobretudo mais qualificado, a família já se planeja para vir toda junta. Isso também é um dado interessante. Muitas dessas pessoas até têm algum bem no Brasil, acaba por vender, por exemplo, ou fazer um investimento de algum dinheiro que tinha e a família chega toda junta. Isso é algo que tem sido muito frequente no nosso trabalho e nos relatos que temos ouvido e assistido. Muda-se um pouco as configurações também de como se dá essa migração do Brasil para cá. Por outro lado, também é importante pensarmos que o desemprego no Brasil também cresceu, o desemprego de mão de obra qualificada também. E essas pessoas que poderiam ter uma melhor qualidade de trabalho em governos anteriores, também viu-se os seus lugares com menos qualidade, também por conta da inflação global, enfim, outras questões, e procuram Portugal pelas razões históricas que temos, as crenças da proximidade cultural, da língua. E a língua ajuda muito, é sempre ajuda muito, fato. É sempre uma... Apesar, vamos falar nos outros tópicos das dificuldades que muitas vezes a língua é colocada, sobretudo nas questões de xenofobia e discriminação, mas buscam Portugal, sim, para essa continuidade de trabalho. Depois a realidade acaba por ser um pouco diferente, não é para todas as pessoas, mas muitas pessoas nos relatam muitas dificuldades, mas de fato identificamos essa migração mais qualificada. Mas não significa que a migração, que foi muito forte ali nos anos 2000, de pessoas para ocupação de postos de trabalhos com menos, que exigiam, né, menos qualificação profissional, qualificação superior. Eu também não gosto de considerar que uma pessoa que é especialista numa área, por exemplo, da construção civil, não tenha qualificação só porque não tem um ensino superior. Também temos que tomar cuidado com essas classificações, mas falando de nível superior, sim, de fato nós identificamos. Eu tenho assistido aos debates em Portugal, seguramente sobre o racismo e a xenofobia, ter-se-á percebido, imagino nestes 13 anos, que os portugueses se consideram em geral muito pouco racistas e xenófobos. Acha que tem razão? Bom, eu gosto sempre de falar de estruturas sociais e não só de pessoas. Eu acho que é importante pensarmos que nós temos diversas estruturas de opressão aqui em Portugal e em outros do mundo, infelizmente, que depois se manifestam nas pessoas através dos comportamentos. E nós temos muito cuidado e quando falamos os ou as, porque também é a construção do outro, né? Eu acho que isso é o que nós tanto combatemos quando falamos do outro imigrante, também não podemos falar do outro português. O que nós identificamos é que Portugal ainda é uma estrutura, existem estruturas, sejam institucionais ou da sociedade, racistas e xenófobas. Isso é fato. Isso é fato porque na vida das pessoas isso se reflete todos os dias. Seja na igualdade de oportunidades, seja na relação que se tem diariamente, né? Posso dar um exemplo. Ontem fui convidada pela Câmara do Montijo por um debate para falar com mulheres brasileiras e um grupo fechado de 8 e todas me relataram o tempo todo as situações de discriminação que os filhos sofrem nas escolas, por exemplo, por serem brasileiros. E relatavam... Mas que tipo de discriminação é que é?
Por exemplo, no caso de crianças brasileiras que já são adolescentes, os professores incentivarem a ir para o ensino profissional e não para o ensino superior. E até uma mãe relatava que teve que travar uma briga com a escola porque esse discurso era constantemente falado. Porque como vocês vêm do Brasil, tem menos capacidade, vai para o ensino profissional e não para o ensino superior. Ou seja, aqui é grave, é gravíssimo. Isso, claro, a gente sabe que isso acontece com frequências com as comunidades afrodescendentes em Portugal. Isso é dado, isso é estudado, não é isso. E também tem acontecido com a comunidade brasileira. Mas depois, outras situações de preconceito, baseado muito nos estereótipos. Uma mãe relatava, por exemplo, que a sua filha, adolescente brasileira, ouvia dos colegas as piadas baseadas na hipersexualização da mulher brasileira nas crianças e jovens. Tipo, é muito, muito visível ainda isso na sociedade. Como brasileira, sentiu pessoalmente estes traços de xenofobia dessa experiência como brasileira e mulher em Portugal? Sentiu isso, sobretudo, imagino, na fase inicial, ou mesmo, mas sentiu isso em Portugal? Daniel, eu costumo dizer que eu só me descobri mulher brasileira quando cheguei em Portugal. Porque foi o primeiro momento que eu fui confrontada do que era ser uma mulher brasileira. E foi aí que eu percebi que, no simbolismo português, o meu corpo era um corpo disponível. E disponível como? Disponível ao toque. Disponível, nessa época, era muito mais jovem do que sou hoje. E eu me lembro de estar, sei lá, num bar e um homem se aproximar de mim. E quando ouvi o meu sotaque, meu fenotipo, não pareço, em primeiro momento, uma mulher brasileira. E ao falar, dizer, nossa, mas você ainda é brasileira, essa invasão. E a partir daí, o comportamento ser diferente, achar que o meu corpo podia ser tocado. E de onde é que acha que isso vem? Isso vem de questões desde o momento em que houve, na expansão marítima, né? O Brasil foi, infelizmente, construído na violação de corpos, na violação dos corpos das mulheres negras, das mulheres indígenas, e isso foi se perpetuando ao longo dos séculos, não foi desconstruído. E o Brasil também tem responsabilidade. Não acha que tem aqui um peso, isso a gente já vai falar mais à frente também, não acha que aqui tem um peso também o tipo de imigração que existiu mais pobre, exatamente quando estava a falar dos anos 2000, em que houve uma relação criada na imagem, nos estereótipos das mulheres brasileiras com a prostituição. Portanto, estou a pôr a coisa de uma forma bastante direta, que essa imagem se construiu, não é do seu tempo as mães de Bragança, mas seguramente já ouviu falar. Não acha que isso também terá pesado mais até do que questões mais ancestrais? Não, sim e não. Sim, para esses estereótipos, talvez, da mulher brasileira enquanto trabalhadora sexual. Mas é que não são só esses estereótipos. Há outras crenças. E há outras crenças que muitas vezes colocam a mulher brasileira numa situação de desigualdade de oportunidades. Também de ser ilegal ou então mais desonesta. Há outras questões criadas que estão muito mais profundas. Por exemplo... Mais disponível porque mais frágil, basicamente. Mais frágil do ponto de vista mais vulnerável, não é mais frágil, mais vulnerável. Pode ser um corpo colonial ainda que pode ser violentado, não só pela crença de ser trabalhadora sexual, mas também de ser ladra de maridos. E como que isso se dá na prática? Todos os dias temos relatos de mulheres brasileiras que não conseguem alugar um quarto, não só pela especulação imobiliária, mas também porque os senhorios falam abertamente, para brasileira eu não alugo esse local. E isso já existe até antes das mães de Bragança, e eu acho que isso é importante de contextualizar. E para além dessa da hipersexualização do corpo das mulheres, que mais tipo de estereótipos é que acha que se constroem em Portugal sobre os brasileiros e brasileiras? Sim. Eu acho que ainda é muito... Alguns estereótipos estão muito ligados também a essa imagem que o Brasil... Que o mundo aqui fora faz do Brasil e que até o próprio Brasil exporta, da violência, da malandragem, sabe? Isso é muito presente no discurso da comunicação social e agora também das redes sociais. E também é muito presente, eu vou voltar várias vezes mais à frente a isso, mas também é muito presente no discurso da elite brasileira sobre o povo brasileiro, não é? Claro. E quem domina os meios de comunicação social no Brasil é a elite brasileira, né? E é o que chega cá. Não poderia, obviamente, é cá, não né? poderia ser diferente, infelizmente, porque o problema da elite do atraso, né, no Brasil, como diziam os nossos pesquisadores. Sim, e aqui, todo esse imaginário que é construído desde o Brasil, colônia, até hoje, como é que isso ainda se permanece. Outros estereótipos, como me pergunta, da simpatia.
que a mulher brasileira é muito simpática, é ótima para os serviços. E o que acaba? Por empurrar mulheres altamente qualificadas para esses lugares. E isso é constante. E sobretudo nessa última imigração. É um preconceito falsamente benigno, não é? Sim, que tenta passar como uma coisa benigna e que na realidade desvaloriza, não é? Exatamente. E até, no meu ponto de vista, repete um pouco essa ideia do colonizador, já diria que, como Miguel Vale de Almeida fala, nesse pós-lusotropicalismo também, né? Não tem como não levarmos. Também de como somos bonzinhos, até entendemos essas mulheres como muito simpáticas, aqui vamos integrá-las usando essas características, né? Aqui, pronto, em avaliação livre minha, assim, eu acho que também tem algumas questões desse lugar. Segundo um estudo, aliás, da Casa Brasil em que a Cíntia participou, no estudo de 2020, 86% dos brasileiros diz diz já ter sido vítima de discriminação e a esmagadora maioria são mulheres. Isto aí provavelmente não tem um estudo comparativo com outras comunidades, mas isto é evidentemente que as mulheres são mais vítimas de discriminação do que os homens. As mulheres são mais vítimas de quase todas as coisas do que os homens. Mas esta desproporção é tão grande noutras comunidades, ou acha que é semelhante ao que acontece noutras comunidades? Isto das mulheres terem muito mais razões de queixa do ponto de vista da discriminação do que os homens? Eu acredito que tem aqui vários fatores, não dá para analisarmos de forma tão simples. Primeiro, nós não podemos esquecer que o mundo é baseado num sistema capitalista, machista e patriarcal. Claro que as mulheres, como um todo, vão estar mais suscetíveis às desigualdades, às discriminações. No caso das comunidades imigrantes, acresce aqui outros marcadores sociais e eles se interseccionam. Eu acho que é importante analisarmos isso também dessa forma. Os números da comunidade brasileira, podemos ter várias leituras. Primeiro, é a maior comunidade. Depois, é maioritariamente feminina. É maioritariamente feminina já há muitos anos. Vai oscilando entre 59% e 61%, coisa que não é muito habitual nas comunidades imigrantes. Costumam ser maioritariamente masculinas. Exatamente. Sobretudo nas comunidades atuais, por exemplo, do Sudeste Asiático. Um exemplo, né? Mas, se olharmos as mulheres migrantes negras de outros países, por exemplo, provavelmente vão encontrar números parecidos com o Brasil. O que pode acontecer, e temos debatido muito isso, e até tenho falado sobre isso em outros meios, quando sou convidada a falar, as queixas para a Comissão da Igualdade contra a Discriminação Racial, cada vez mais, é da comunidade brasileira. Mas também porque tem se falado muito sobre isso dentro da comunidade brasileira. E essa última imigração, é claro que aqui eu acho que a comunidade brasileira tem se juntado ao movimento antirracista português, que já faz um trabalho extraordinário há muitas décadas. E o que nós temos sentido é que essa migração dos últimos 5, 6 anos tem se aliado a esses grupos também. É por ser mais qualificada, tem mais instrumentos, mais qualificada do que era, tem mais instrumentos do que tinha para fazer... Eu acho que sim, mas não só. Para se fazer ouvir. Eu também acho que muito desse novo grupo vem como efeito dessas políticas que foram feitas no Brasil nos últimos 12 anos. De acesso ao ensino superior, de acesso aos espaços de discussão sobre as desigualdades sociais. E muitos desses grupos vêm de lugares que historicamente não acediam a esses lugares de discussão no Brasil. Como as pessoas negras, as mulheres, os grupos LGBTQIA+, e outros grupos que têm vindo para Portugal nos últimos anos e que têm entrado nesse debate e também promovido mais as informações acerca dos direitos, acerca dos problemas do racismo e da xenofobia e como também poder fazer essa denúncia em Portugal. Eu acho que essa última migração é muito forte nisso e tem contribuído muito positivamente para esse debate. As redes sociais, acha que têm ajudado ao crescimento do discurso xenófobo e discriminatório? Se sente uma mudança ao longo destes anos? Está aqui há 13, portanto as redes sociais tiveram um grande crescimento desde então. E se teve algum efeito neste tipo de discurso? Obviamente, é palco, né? Antigamente, sim, teve um aumento e uma contribuição importante, porque qualquer um pode ir na sua página pessoal e fazer um comentário xenófobo, ou racista ou discriminatório. E não faltam. Não, na verdade se proliferam a cada dia. Vê-se pelo Bolsonaro se elegeu nas últimas eleições
não por causa das redes sociais, mas teve um papel muito importante na disseminação na tomada de passo as pessoas gritaram Facebook. Exatamente. E é claro que em Portugal, apesar, por exemplo, de não utilizar tanto o WhatsApp como no Brasil, utilizam-se outras redes. Mas esse racismo e essa xenofobia não deixou de existir no mundo real, que não é no mundo digital, no dia a dia. E é quando as pessoas vão ter acesso aos serviços, no caso das instituições, nas suas relações de trabalho, nas suas relações pessoais, e ainda se assiste, além das redes sociais. Acho que não podemos ficar só no debate que agora as redes sociais têm essa responsabilidade, porque nós ainda temos pessoas que são discriminadas todos os dias quando vão aceder a um serviço público, por exemplo. E isso numa democracia não pode existir. A situação piorou com a eleição de deputados de extrema-direita em Portugal. Acha que a xenofobia se tornou mais descarada? Eu acho que, tal como aconteceu no Brasil e em outros países da Europa, há uma maior validação do discurso, né? Se antes eu falava no café, hoje eu tenho um representante que vai na televisão e fala aquilo que eu já falava no café. E portanto eu passo a achar que o que eu falava no café é validado. Na verdade, é validado. Há um passe livre para as expressões e para eu ter não só uma fala, mas um comportamento xenófobo e racista. Quando eu ouço uma pessoa que representa a sociedade portuguesa, não representa, mas representa um... representa a parte dela. Exato, representa a parte dela. Neste momento não representa, aliás, não representa pouco. Que fala constantemente que as pessoas ciganas são subsídio-dependentes, ou que os imigrantes vêm para roubar emprego dos portugueses e portuguesas, sendo que as pessoas imigrantes ocupam os espaços, muitas vezes, mais precários da pirâmide de trabalho, se formos pensar dessa forma. Não, e eu sinto validado. Mas, por outro lado, também, Daniel, é importante a gente considerar o momento econômico que a gente vive, de grande fragilidade. E esses momentos em que perde-se poder de compra, em que as pessoas da comunidade de acolhimento vê as suas vidas mais ameaçadas, também tende a crescer as questões de xenofobia. E aqui os partidos de extrema-direita têm um papel porque usam disso. De repente, as pessoas refugiadas são ainda mais inimigas, de repente, as pessoas imigrantes são ainda mais inimigas, e isso compra, né? Isso é fácil ouvir isso, sobretudo quando vivemos momentos de maior vulnerabilidade econômico-social. Isso vai-me dar uma ponte para outra coisa, mas deixa-me perguntar-lhe primeiro, já vamos às posições políticas da comunidade brasileira, no fim, em Portugal, em relação ao que se passa no Brasil, mas até parece haver alguma simpatia ou proximidade de parte desta comunidade brasileira para com o Chega. Sente isso e não é um pouco estranho tendo em conta o que tem a fazer até agora? Eu queria muito te dizer que não, mas sim. E aqui é muito complexo fazermos essa análise, né? Porque, de fato, não é por a pessoa estar numa situação de migração que ela vai ter também essa consciência do que essa pessoa representa. Porque muitas vezes não se tem essa consciência também, essa desconstrução política e da própria relação social mesmo que se faz nesse país de origem. E, na verdade, ela acaba também por refletir o entendimento ou não entendimento político que se tinha no país de origem. Isso também é muito importante. E eu sei que já vamos falar disso, mas muitas dessas pessoas já apoiavam o Bolsonaro antes de vir para Portugal. Não é estranho apoiar o Chega. Porque também vê nesses discursos muito daquilo que ela acredita. E não olha só a sua condição de migrante. E acha que o que André Ventura diz não o inclui assim, não é? Basicamente, acha que está excluído dessa xenofobia política. O filme Bacurau tem uma cena maravilhosa que fala muito sobre isso, e eu deixo como indicação porque eu acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa. Tem uma cena em que um casal branco do Rio Grande do Sul se acha que é diferente só porque é do Rio Grande do Sul, porque se considera historicamente tem uma ideia de separação, né? Que vai ser diferente. Não, nós não somos iguais aos outros brasileiros, nós somos diferentes. São assassinados na mesma. Então, é o que acontece aqui. Há brasileiros que julgam que não vão ser vistos como brasileiros porque no Brasil não estão em situação de... E depois, Daniel, eu também acho que aqui, e sobretudo, eu sou uma pessoa politicamente de esquerda e acho que temos errado. Já tinha reparado. Já, né? Sim, porque vim de vermelho. Essa parte não disse. Essa parte corta. Ou não. Não, deixa dar. Mas também é importante pensarmos que, tal como em Portugal e no Brasil, essa questão do impacto em si na vida, do que é a política para as pessoas,
é muito longe do só eu dizer que voto no Bolsonaro ou voto no Lula, né? Um exemplo, vou dizer, ou voto no Chega ou isso. De fato, é muito interessante porque nós, e nessas eleições, tiveram, por exemplo, várias entrevistas super interessantes que perguntam para eleitores do Bolsonaro qual é a política que ele fez que vai votar de novo, e perguntam qual é a proposta que ele fez que ele cumpriu que mais gostou, e as pessoas não sabem rigorosamente. Isso, por que contextualizo isso? Tal como o imigrante brasileiro que está aqui, e os portugueses também, ainda há uma não literacia do que de fato a política influencia na nossa vida e do que isso de fato vai transformar ou não a nossa vida. Isso ainda é algo muito importante para construirmos a nossa sociedade e nas próximas gerações e nas pessoas como um todo, não só falando das pessoas imigrantes. E aí obviamente, a pessoa brasileira que vota no Chega só ouve aquilo que mais lhe convém, né? Essa parte não vai ouvir, até porque acha que ela é privilegiada de alguma forma. Pode achar, né? Que não, com ela não. Isso é muito importante. Como disse há pouco, a crise, quando a crise vem, piora o discurso xenófobo e há a sensação de que há uma disputa por empregos. Eu quero falar de uma coisa um pouco difícil. Com a pandemia, há falta de mão de obra em várias áreas e temos ouvido vários empresários resistir ao aumento de salários para conseguirem contratar e a defenderem que se facilita a entrada e regularização de imigrantes como forma de, na realidade, conterem o aumento dos salários que a falta de mão de obra, ou seja, que a falta de oferta de mão de obra levaria, e felizmente para os trabalhadores. Não teme que ao dar esta função ao migrante de regularização para baixo dos salários, se aumente o discurso da xenofobia? Eu já ouço sindicalistas, devo-lhe dizer, que até são de esquerda, a queixarem-se dos brasileiros aceitarem trabalhar mais barato. Não é assim que tudo começa. Isto é a parte difícil do discurso da esquerda sobre a questão xenofobia e lutas laborais. Eu acho que a questão aqui é mais complexa também, mas é muito importante esse trabalho de desconstrução dos mitos relacionados à imigração. Sobretudo nós que estamos à frente de movimentos sociais e também de quem faz a comunicação social como um todo. Eu acho que é muito importante termos sempre em alerta essas desconstruções com números, com dados e não só, também nos aproximarmos desses locais para debatermos sobre isso. Mas isto é um dado objetivo. O aumento da imigração, evidentemente, é uma questão matemática, não claro. É? Reduz a pressão sobre o aumento dos salários em áreas onde falta mão de obra. E a minha pergunta é, se não é uma das dificuldades da esquerda, ser dificuldades não é um problema, até torna a coisa mais interessante se quisermos. Uma das dificuldades da esquerda é como combater a xenofobia e ao mesmo tempo não permitir que os imigrantes sejam utilizados como uma forma de combater a qualidade de vida, o aumento dos salários, etc. Sim, aqui eu acho que a nossa luta contra o capitalismo tem que ser muito forte e sempre presente, porque na verdade a luta tem que ser muito pautada nas construções dignas de trabalho, e, portanto, como um todo. Por exemplo, envolver as comunidades brasileiras, por exemplo, no caso a comunidade brasileira na luta sindical, etc. Com certeza, na luta sindical e não só, e até na luta para as melhorias de condições de trabalho de todas as pessoas, e aqui obviamente inclui as pessoas imigrantes. As políticas públicas, é claro que nós lutamos e falamos muito das intersecções e a importância das políticas considerarem as diferenças das pessoas, é fundamental. As políticas não podem ser feitas de forma única. Nós temos muitas diferenças e as pessoas sofrem as discriminações de formas diferentes, dependendo da sua pertença, da sua nacionalidade, da cor da sua pele, da sua classe social. Mas, por outro lado, também é fundamental reivindicarmos políticas que melhorem a qualidade de vida de todas as pessoas. E nessa questão específica do trabalho e dessa mobilização dos empresários, também, por outro lado, eu acho muito importante falarmos das condições de trabalho dessas pessoas, mais do que como isso pode baixar o mercado. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, sobretudo nesses locais de trabalho, as pessoas migrantes encontram em situações de muita precariedade laboral. Isso também é muito importante falarmos. E isso também tem um efeito no salário, porque se estão mais vulneráveis, evidentemente, têm menos capacidade de exigência, não é?
E até de luta, muitas vezes, porque estão a tentar sobreviver, até porque não é só o salário, é toda a condição econômica e social que a gente vive, para pagar uma casa, para conseguir comer e isso tudo, né? Mas eu acho que isso é também importante debatermos sobre isso. E é uma luta de todos também, de todas as pessoas, combater essa precariedade, porque combatendo essa precariedade também evita que isso aconteça, que haja a baixa dos salários. E isso é fundamental. Não é uma coisa que não me pertence. A esquerda é muito importante, a esquerda fazer esse discurso, porque isso é fundamental. Apesar de haver mais gente que vem com vistos de trabalho, a maioria ainda vem com vistos de turista e tenta regularizar depois a sua situação. Quais são as dificuldades de regularização, agora ainda coisas um pouco mais técnicas, que os brasileiros enfrentam em Portugal? Sim, são várias. Aqui pensando na classe trabalhadora, que de fato é a mais expressiva, né, nas autorizações de residência, aqui é importante fazermos a divisão de 2 cenários. Antes dessas últimas alterações, que pode haver uma mudança daqui para frente, nós acreditamos, porque vai impedir, não é que vai impedir, vai dar mais hipóteses às pessoas de não virem com visto turista, né, o visto de procura de trabalho, o visto da CPLP, vai permitir que as pessoas já venham do país de origem com a possibilidade já de vir regularizada e ser um processo mais rápido de regularização. Atualmente, falando da comunidade brasileira, sobretudo que vem para o trabalho, há questões muito, muito antigas, que sobretudo é o mau funcionamento dos serviços estrangeiros e fronteiras na parte administrativa. E os tempos que se demora. A pessoa precisa ter um contrato de trabalho, e aqui nós temos, e para mim é algo de orgulho em relação a Portugal, temos uma boa lei de estrangeiros, temos uma aplicação da lei de estrangeiros muito deficitária. Temos uma boa lei comparada a outros países da Europa também. Vamos pensar aqui no nosso mundo eurocêntrico, que tanto também combatemos. Mas, pensarmos aqui, temos uma boa lei, mas que depois, quando vamos aplicá-la na prática, temos uma instituição que tem, infelizmente, problemas estruturais. De tempos, de não conseguir dar vazão às demandas. E é claro que a comunidade brasileira, sendo tão grande, vai sofrer esses problemas diariamente. E nas dificuldades? Sobretudo de tempo, o tempo de regularização, desde que a pessoa inicia o seu processo no CEF, que nós chamamos, nós não, o CEF, mas que é conhecido como a manifestação de interesse, que também só inicia quando ela consegue um contrato de trabalho. Muitas vezes esse problema vem antes de conseguir iniciar, porque muitas pessoas não conseguem um contrato de trabalho. Ainda há muito trabalho muitas entidades empregadoras que mantêm as pessoas imigrantes sem um contrato de trabalho, e faz parte dessa precariedade que falávamos antes. E quando consegue esse contrato, ela inicia esse processo de regularização, e até ter o seu cartão tem demorado uma média de 2 anos. Ou seja, durante 2 anos, essa pessoa fica com a sua vida em suspenso também, né? Não pode retornar ao país de origem, não tem um cartão. Infelizmente, os sistemas só consideram as pessoas como sujeitos de direitos quando se tem um documento. Isso não é uma questão de Portugal, isso é uma questão do mundo, o documento. E, de fato, nós identificamos isso. Nessa dificuldade do processo de regularização, que é uma luta muito antiga das associações de imigrantes, sobretudo que seja de fato criado um departamento, e agora com as alterações no CEF isso vai acontecer, que seja só administrativo, que as pessoas imigrantes deixem... Essa separação da componente administrativa e policial do CEF, o facto da extinção, a anunciada extinção do CEF dificultou mais as coisas, ou seja... tornou tudo em suspenso, deixou mais coisas em suspenso por resolver? Há muitos anos que estamos em suspenso. A vida das pessoas imigrantes como um todo, e não só da comunidade brasileira, já estava em suspenso há muitos anos, porque esse problema não é de hoje. Não é desde que isso iniciou a discussão. Já é muito anterior e já tivemos momentos ainda piores. Agora as coisas até aceleraram nos últimos tempos. Nós identificamos isso. Os despachos foram muito importantes durante a pandemia. Também houve aqui algumas... Sim, e durante a pandemia foram... Vocês, aliás, estão a pedir para que o que foi feito na pandemia seja feito agora, seja prolongado. Claro. A lei de imigração mudou há poucos meses. Tendo sido bem recebida pela maioria das comunidades imigrantes, aliás, já aqui deu nota disso, nomeadamente o fim da necessidade de comunicação ao CEF e o fim das cotas de emprego. Mas ainda falta regulamentar. Temem que a burocracia e os custos para os imigrantes mais pobres venha
retirar o que é de bom desta lei e depois na sua aplicação prática? Tudo vai depender do trabalho dos consulados. Ponto número 1, falando dos vistos. Nosso grande receio é os consulados que já não dão conta dos pedidos poucos que tem, porque a lei não permitia em muitas situações que as pessoas tirassem o visto, por isso que muitas até vêm com visto turista, porque não era possível vir com um visto prévio em algumas situações. O nosso grande receio é a dificuldade nos consulados. Não só financeira, mas de própria capacidade de execução dessa lei no país de origem ainda. Temos muitos receios. Isso vai até influenciar depois como que vai se dar esses próximos fluxos. Se os consulados conseguirem emitir os vistos em tempos justos e reais e previstos em lei para as pessoas, talvez reduza o número de pessoas que venham como turista. Se isso não mudar, de nada vai adiantar termos essas alterações. Com os custos, pode ser que sim, que influencia a vida das pessoas mais pobres, mas as pessoas mais pobres também vêm sempre de outras formas e podem continuar a fazer os seus percursos com outras estratégias. No caso dos brasileiros mais qualificados, há dificuldades no reconhecimento das suas qualificações? Tem havido dificuldades para o reconhecimento das qualificações dos brasileiros mais qualificados? Todos os dias. Em todas as áreas, praticamente. Só não nas que têm cooperação bilateral. Primeiro, há uma dificuldade real de reconhecimento do diploma, não só porque não são todas as universidades no Brasil que podem ser reconhecidas, tem que encontrar em Portugal uma universidade com uma grade curricular parecida com a sua da universidade prévia no Brasil, no caso das que não têm acordo, como é a ordem dos advogados, por exemplo. Essa fica fora. Há um acordo entre as duas ordens que é mais fácil. Há um acordo entre a ordem brasileira e a ordem em Portugal. No caso de não haver e tendo... nos médicos e não sei o que também há, não. Não, tem-se que cumprir alguns requisitos, como várias outras questões. E aqui cada profissão segue uma regra, porém, no caso da necessidade de reconhecimento de diploma, como falava, nós temos assistido muitas dificuldades, sobretudo o valor, que é superior a 500 euros, que é um valor bastante considerável, e não é garantia de reconhecimento. Porque a universidade pode não considerar que o seu curso é similar ao que existe em Portugal. E mais, em algumas universidades chega a 600. É bastante significativo para uma pessoa migrante que chega num país novo com todos os gastos que tem. Claro que é, até para uma pessoa que não chega a um país novo. Sim. Imagina, é quase um salário mínimo. E sem a certeza de que isso vai dar certo. A questão é essa, ainda tem mais isso, é um tiro no escuro. Depois, tem também muitas dificuldades com as ordens profissionais. Nós, no último ano, na Casa do Brasil, temos feito um projeto muito interessante que é de diálogo com as ordens, é colocar as pessoas migrantes para conversar com as ordens. E tem sido muito interessante para desconstruir até mitos e entender os processos. Mas não é só isso, Daniel. Existe uma desconfiança em Portugal sobre a qualidade da qualificação no Brasil? Era aí que eu ia chegar agora. Não é só o papel que reconhece a sua profissão e te permite trabalhar em Portugal. O que nós depois identificamos é uma grande resistência do mercado português no reconhecimento dessas qualificações prévias à imigração. E eu costumo dizer sempre, a vida da pessoa imigrante não começa quando ela chega aqui no aeroporto da Portela ou no Sacarneiro, que agora é um Humberto Delgado aqui. Mas a nossa vida não inicia quando o avião pousa. E muitas pessoas migrantes trazem um currículo oculto e um currículo que está no currículo de trabalho, que quando ela chega no país, sobretudo aqui na relação colonial que Portugal tem com o Brasil, nós sentimos que há um grande problema e uma grande questão a ser resolvida, que é reconhecer não só as nossas qualificações profissionais. O Brasil tem universidades de topo e não só, em muitas áreas, não só as universidades, mas também a nível... Tem várias universidades melhores do que as portuguesas. Sim, sim. Bastante melhores, algumas. E não só, e mesmo a nível da profissional. Existe muita ciência a ser construída no Brasil e muito trabalho também depois na aplicação no mercado de trabalho. E tem muita coisa muito positiva que nós sentimos que muitas vezes não é considerada. E sentimos porque nós ouvimos os relatos das pessoas todos os dias. Ontem, como dizia nesse grupo que participei, todas as mulheres eram qualificadas e nenhuma estava a trabalhar na sua área. E todas relatavam muito essa dificuldade. Muitas vezes, até quando vão à empresa,
é dito que essa vaga não é para brasileira. Isso acontece ainda hoje. Muitas vezes não se diz por que não foi selecionado, mas em algumas vezes é dito abertamente que não, essa vaga não é para brasileiro. E isso é muito, muito sintomático ainda dessa relação e dessa desconfiança da nossa vida prévia de imigração. Isso não é exclusivo da comunidade brasileira. Isso é uma questão das comunidades migrantes do Sul, ou então de países que nós consideramos, enquanto portugueses e portuguesas, piores do que nós. Acho que não dizem esta vaga não é para norte-americanos, ou não é para franceses. Exato, ou ingleses, né? Porque até foi criado medidas específicas depois do Brexit para as pessoas inglesas, e nós olhando a fila de 200 e tal mil imigrantes à espera e que não tiveram um gabinete só para eles, por exemplo. Há uma enorme crise na habitação em Portugal. Como muitos portugueses, os brasileiros estão a fugir do centro das cidades, sobretudo de Lisboa e do Porto. O Algarve é já um dos principais destinos da comunidade, mas há várias cidades do interior onde isso também se nota, ou seja, de uma deslocação. A sua mobilidade, a mobilidade de imigrantes em geral, sobretudo imigrantes que não estejam cá há muito tempo, é maior do que a dos portugueses. Os brasileiros estão ou podem ajudar ao equilíbrio demográfico de algumas regiões mais despovoadas do país, ou essas regiões não os conseguirão absorver. Ou seja, estas dificuldades de habitação, eu estou a tentar, na medida do possível, coisa bastante difícil, ver o lado bom, ou seja, não é bom, mas é uma consequência que pode não ser má. Ou seja, com a crise da habitação, os portugueses têm muita dificuldade, portugueses que estão presos a dívidas de casas que compraram, etc., têm muita dificuldade de mobilidade. É um problema grave em Portugal, de falta de mobilidade. As comunidades, eu vejo em aldeias, devo-lhe dizer, que vejo que a única comunidade que de repente cresce, aldeias que não são muito isoladas, mas aldeias que a única comunidade que de repente que aparece são brasileiros. Acha que os brasileiros podem ter essa também, além de outras, esse contributo para combater o despovoamento de algumas regiões do país? Sim, eu acho que eu não gosto, mas aí é o meu lado ativista, eu não gosto de ver a migração como apenas utilitária. Claro. Tipo, eu não gosto de ver a vida das pessoas como utilitária. Mas eu também não. Eu sei. E não tem nada a ver com se quer ser ativista ou não. Mas, não, claro. Mas as coisas têm consequências positivas que podem ser aproveitadas. Claro, com certeza. E assim, obviamente, esse é o meu coração, mas por outro lado eu entendo que nós tem um sistema econômico e que é preciso ver de que forma também podemos combater os nossos problemas internos de Portugal, e a desertificação do interior é um deles, e como a imigração pode ser de forma positiva para combater um problema estrutural que cada vez é pior. Eu acho que é fundamental. Eu sinto sim essa procura da comunidade brasileira para o interior. Ela vai ficar se tiver trabalho. É que aqui é a questão das políticas públicas, e aí sim o nosso país tem que pensar sobre isso, de como vai fazer, tal como os nossos jovens portugueses também, de como criar outras soluções a nível local. E aqui eu acho que os municípios são fundamentais nessa parceria. As políticas públicas criadas pelas cidades do interior vão ser fundamentais de criar mesmo mecanismos específicos que atraiam essa imigração. Porque... E aqui acrescentar, recordo-me agora que o facto de dificultarem o reconhecimento das qualificações dos brasileiros é mais um disparate, porque uma das coisas que em algumas destas regiões fazem falta são profissionais qualificados, que ninguém quer ir para esses sítios obviamente, não é? Mas não só, eu acho que também temos que pensar em respostas multissetoriais. Não é só a qualificação profissional, mas é a habitação, é a escola dos filhos, é a saúde. Ou seja, nós temos também que pensar como essas aldeias e cidades de menor dimensão vão construir respostas para esse aumento populacional, porque isso também é importante pensarmos. Não é só o trabalho, mas também outras questões, e de fato eu identifico, trabalhando já há 10 anos nessa área, que nós em Portugal temos alguma dificuldade da criação de políticas intersetoriais e olhar as pessoas de forma completa. Agora, o que eu também sinto em relação à imigração brasileira? Nós não podemos descartar aqui um grupo que falamos pouco, mas que eu acho que é importante referirmos: os pequenos empreendedores e empreendedoras. De fato, nós também assistimos, sobretudo nessa migração um pouco mais qualificada, acaba por ter esse papel no pequeno empreendedorismo, e que pode também ser importante aqui para o interior, a criação de pequenas empresas, de pequenos serviços e outras questões, como até
estratégia de combate à desqualificação profissional. Isso é algo que nós identificamos de forma muito presente nesse grupo. E que também pode ser, com programas e com políticas públicas locais, pode também ser uma via bastante importante nessa integração e nesse combate aos problemas que nós enfrentamos no nosso interior. E ainda sobre a habitação, os preconceitos em relação aos brasileiros e à comunidade brasileira tornam o arrendamento de casas mais difícil para brasileiros. Eu conheço histórias em que se exige 6 ou 7 meses de caução, fiador, apresentação de IRS para arrendar casas. Os brasileiros têm, para além dos preços, que é um problema com o qual todos nós lidamos, têm mais este acréscimo de dificuldade de resistência a arrendar-lhes casa. Quem me dera fosse só 6. Porque 6 é rendas antecipadas. Porque atualmente os relatos que nós assistimos e acompanhamos na associação, não é nenhum nem 2, são dezenas por mês, de pedido de 12 rendas antecipadas. Um ano antecipado. Um ano, até mais. Já tivemos casos até mais. E não só, aliado a essa questão da dificuldade de oferta mesmo, por exemplo, na cidade de Lisboa ou no Porto, de ofertas com valores dignos. No caso das pessoas migrantes, e aqui é importante pensarmos que o problema da habitação não é um problema somente das pessoas imigrantes, é um problema de todo Portugal, é transversal, mas as pessoas migrantes, as pessoas racializadas, podem ter dificuldades acrescidas por conta de tudo que a gente já falou. Do preconceito, do racismo, da discriminação, mas não só, até mesmo você acaba de chegar num país, muitas vezes você não conhece de fato quais são as regras, no caso dos recém-chegados, né? Como é que se rege esse mercado? Porque há coisas, por exemplo, se exigir um IRS a alguém que acabou de chegar, ela não tem forma ela não de provar. Tem, exato. E depois não é criado outras formas de se provar isso. O que muitas vezes acontece é esses pedidos absurdos de rendas. Imagina, se um T2 em Lisboa facilmente hoje custa 1.000 euros. Muito facilmente. Muito facilmente. Como é que uma pessoa que acaba de chegar de uma classe média trabalhadora vai poder dar 12.000 euros na mão do senhorio? E o que também depois acontece? Não é só no momento do acesso à habitação. É muitas vezes depois, no fim, quantos casos que não é devolvido as rendas ou então calção para as pessoas imigrantes, baseado muitas vezes no desconhecimento, e nós temos muitos pedidos de apoio nessa área, que as pessoas não chegam e falam, é assim que funciona em Portugal? Tipo, sei lá, não pintei uma parede, agora ele quer ficar com as 12 rendas, como é que eu faço? Isso acontece. É claro que a gente está a falar de Portugal porque estamos a fazer um retrato do nosso país, mas isso é uma questão estrutural do mundo, isso também acontece em outros lugares, isso é importante sempre de salientarmos. Mas aqui, reforçando, é claro que essa questão da comunidade brasileira no acesso à habitação, no arrendamento, mas também na dificuldade do acesso aos créditos. Para quem quer, por exemplo, comprar uma casa, até tem algum dinheiro para dar de entrada e muitas vezes enfrentam muitas dificuldades com as instituições bancárias e não consegue, por exemplo, um acesso ao crédito à habitação, se for uma opção. Também temos muito essa percepção da nossa comunidade e de outras, não só do Brasil, de outras comunidades. Agora vamos mudar completamente. A não ser que seja visto Gold, aí tem. Sim, não tem dificuldade. Vamos mudar completamente de registro. O bicentenário da independência do Brasil foi usado pelo presidente do Brasil como um comício político. Como viu a participação do Presidente da República português naquele momento? Incomodou-a? Acha que podia não ter participado? Obviamente. Eu entendo as relações diplomáticas e entendo que era o bicentenário. Até com quem já desmarcou um almoço com o Presidente. Exato, mas acho que foi algo que poderia ter sido evitado. Era expectável. Era expectável, mas era um momento de campanha política no Brasil. E eu acho que não é o momento de um presidente, no caso do presidente de Portugal, subir num palanque, porque no fundo foi um comício. Não foi a comemoração do bicentenário. Que era expectável isso, já toda a gente sabia que aquilo ia ser um comício, né? Obviamente. E eu acho que aqui é um grande problema, mas que depois, por outro lado, eu acho que acabou por, infelizmente, ele foi completamente invisibilizado, né, pelo circo todo que foi marcado. Bolsonaro nem sequer se despediu dele. Nem sequer olhava pra ele. Tipo, ele ficou ali num lugar que ocupou, mas até o velho da Havan, que a gente fala que é o dono da Havan, ficou num lugar mais próximo
não é meu presidente, mas do presidente atual do Brasil. Não é. É seu presidente. Sim, eu sei. É presidente do meu país. É uma coisa diferente. Felizmente existe a democracia e pode deixar de ser. Exatamente, claro. O Bicentenário traz. Estou a brincar. O Bicentenário traz ao debate a relação dos brasileiros com a história. Aliás, várias vezes presente aqui em coisas que disse, e eu vou. Isto chama-se perguntar não ofende, portanto não é por acaso que chama perguntar não ofende. É que eu vou ser um pouco provocatório nesta parte. E por essa via, uma relação portanto, com a antiga potência colonial que é Portugal. 200 anos depois, e sabendo que uma boa parte dos brasileiros são descendentes de colonos e que celebram uma independência declarada por um rei português, não é um pouco forçado alguma tendência para atirar para os portugueses a culpa de séculos de escravidão e dominação? Ou seja, não é uma forma de uma elite escravocrata, racista e classista e extrativista brasileira atirar para o outro lado do Atlântico um legado que também é seu? Perguntar não ofende, né? Responder também não. Ou seja, quando eu estou a dizer, se não estão com isso a proteger a própria elite brasileira, que é assim, eu acho que a escravidão é a história do Brasil, como diz o Caetano Veloso, e não é uma história do Brasil que tenha é uma história que se perpetuou muito para lá, claro, do fim do colonialismo. Mas eu gostava aqui de trazer uma outra perspectiva. Eu acho que esse olhar, ele não representa o movimento atual da luta antirracista no Brasil. Esse olhar qual é este que eu caracterizei da sua pergunta, assim, que não necessariamente é o que você acredita, obviamente. Mas em contradiscurso a isso, nos últimos anos tem surgido muita gente muito interessante a falar sobre isso. Sobretudo a projetos maravilhosos, e eu também deixo como dica o projeto Quirino, não sei se você já ouviu, que é um podcast maravilhoso, em que o Rogério, ele e vários historiadores desconstrói a independência do Brasil e desconstrói as figuras icônicas desse momento e leva ao palco todas as outras pessoas que fizeram parte desse momento. Quem são essas pessoas? Pessoas negras, ex-escravizados, escravizados, pessoas que lutaram nos diversos estados no Brasil e que tiveram um momento fundamental nisso, porque a ideia é que houve um Salvador, mas não houve. As pessoas estavam organizadas, houve muita história nesse momento, muita gente que lutou para que esse momento acontecesse, e isso é fundamental. E também questiona esse tudo, sobretudo quanto o 7 de setembro naquele momento foi sobretudo para manter o tráfico negreiro, né? E também para se manter o processo de escravização no Brasil. Então, é muito importante aqui pensarmos nisso. Mas eu também acho que o movimento antirracista, sobretudo no Brasil, tem debatido muito sobre essa elite brasileira escravocrata. E também pensado não só em Portugal, mas debatido como ela se criou, se manteve e ainda está até hoje no poder. Vice o momento atual que a gente vive. Eu gostaria de dar essa outra perspectiva. Já agora, agora vou dizer mesmo o que é uma dúvida minha, que já não é só perguntar, não ofende. Que é, eu acho, de facto, evidentemente, que Portugal deixou o legado colonial. É o seu legado, isso é indiscutível, nem tem discussão, muito menos não farei eu essa discussão. Agora, o concentrar em Portugal hoje parece-me um pouco anacrónico, apenas por uma razão. Porque eu acho que os maiores herdeiros da cultura colonial é a elite brasileira. Está na história de Portugal, acho que está, no que toca ao presente, a elite brasileira é a legítima herdeira da cultura escravocrata, claro, da cultura... e isso, aliás, é muito evidente no Brasil. Ou seja, essa cultura colonial, eu não estou a dizer que ela não está presente em Portugal em relação ao Brasil, claro, mas eu acho que ela está muitíssimo mais presente na relação que a elite brasileira, a elite económica, é dessa que eu estou a falar, não é a elite como utiliza a extrema-direita, a elite económica brasileira, ela está muito mais presente na elite brasileira. E isto já é um bocadinho mais a minha posição. Claro, eu compreendo, e não só, e se nós pensarmos também como isso tudo é até hoje, não houve desconstrução, mesmo até, fala-se muito da questão da violência no Brasil, mas o Brasil foi formado na violência, e não houve estratégias de transformação disso até hoje, para que de fato isso fosse transformado. Agora, só aqui um ponto de vista, nenhuma colonização que foi extrativista pode ser considerada que houve coisas boas, no meu ponto de vista, né? Claro que não.
E aqui, só o fato de colonizar, de como foi feito, e não só a portuguesa, atenção, mas da criação do outro, da despersonificação, da ideia da desumanização, do extermínio e de tudo que foi a colonização, nesse caso a portuguesa, que é o que estamos a falar, mas outras também foram, e essa, sobretudo, para manter essa elite e que se mantém até hoje. Mas esse não é um lugar, olhe para si. Sim. Não é um legado também seu? Ou seja, no sentido que... Claro que é, tanto que nós não desconstruímos o racismo no Brasil. O Brasil é extremamente racista. É claro que é também, né? Eu não acho... O que eu coloco é o processo de colonização, de escravização e de como o Brasil foi... Não gosto de usar essa palavra, mas não me vem outra na cabeça. Saqueado, como as populações... Essa palavra é absolutamente justa. E não só, e como as populações originárias até hoje são atacadas. Por exemplo, como as pessoas indígenas estão a ser exterminadas com aval do atual presidente que tem esse discurso. Por exemplo, o Brasil ainda mata a sua população negra como extermínio. Então, é claro que não é só Portugal e não é só ele que tem culpa, mas nós temos uma história. E essa história começou quando claro. Quando Portugal construiu. O problema é que eu ouço muitas vezes, extrativista boa. Quando debato com brasileiros, ouço muitas vezes um discurso que me deixa um pouco perturbado, que é esta ideia de que os portugueses... tem uma visão sobre a sua história, já falámos aqui várias vezes sobre isso, totalmente destruída, etc. Não é essa a questão aqui, mas que os portugueses hoje, os portugueses que estão aqui, é que têm uma ligação forte com essa história colonial, quando mais facilmente ela é visível nos que são, na realidade, os herdeiros dos colonos. E os herdeiros dos colonos não estão aqui, os herdeiros dos colonos estão no Brasil. Ou seja, os herdeiros de quem matou os índios e de quem escravizou, grande parte deles, no Brasil, estão no Brasil. Isso, aliás, é bastante visível pelos traços até étnicos da elite e de quem não é da elite. Fica-se a perceber de quem são, de facto, descendentes da elite, a maior parte são descendentes de colonos, que não tiveram qualquer, aliás, miscionização com a comunidade negra, etc. Portanto, é essa a minha... Mas eu acho que também tem a ver, Daniel, como se conta a história. Eu acho que a história também é contada como uma glorificação isso disso. Eu concordo consigo. Isso é outra coisa. Que, mas isso também é importante de pensarmos quando falamos disso. É muito importante cá. Porque também faz com que se crie essa ideia do que eu estou sendo atacado e não é o outro, enquanto pessoa, né? E também é importante voltarmos a algo que falamos no início, nós não estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de estruturas de poder. Claro, que é claro que recai nas pessoas. Mas eu acho que é muito importante aqui pensarmos em como nós podemos, não é que Portugal de repente é o culpado de tudo, mas pode reconstruir a forma como conta essa história. Por exemplo, essa é que eu acho que é a importância eu acho que isso é importante. Diferenciar as duas coisas. Eu acho que para cá é muito importante esse debate, porque em Portugal não existe sequer a consciência de que a história do colonialismo é contraditória, como todas as histórias, não é? Obviamente. A história não se conta como a divisão entre o bem e o mal, felizmente é mais complexa do que isso, mas é essencialmente uma história de crime, roubo e homicídio, obviamente, e genocídio. Isso eu acho que é importante sublinhar. Tenho sempre a preocupação se no Brasil isso não serve para não contar a outra parte da história, que é a continuação. Tanto é que continuamos a ter desigualdades imensas, racismo, como já disse, extermínio da população negra. A política do do Brasil já a República não corrigiu, por exemplo, as questões coloniais. Ao contrário, empurrou essas populações para a marginalização eu digo da sociedade, né? Não criou igualdade. Ao contrário, houve políticas públicas para o embranquecimento da população. É impossível não assumirmos as nossas responsabilidades, e aqui tô alinhada, obviamente. Mas eu acho que tudo começou quando começou a colonização, e é importante falarmos sobre isso. Mais do que falarmos sobre como contamos a história, é também não só apontarmos os problemas, mas também
considerarmos como as pessoas que já estavam lá também fizeram parte do movimento de luta. Isso é para mim também muito importante. Como as pessoas escravizadas e ex-escravizadas lutaram para que também houvesse transformação durante todo o processo, como as populações originárias também fizeram isso, e eu acho que é fundamental. Nesse contar a história, né? Eles são expropriados, o povo brasileiro é expropriado da própria independência do Brasil, da história da independência do Brasil. Obviamente. A primeira volta do primeiro turno, a primeira volta ao primeiro turno, nós dizemos primeira volta, vocês dizem primeiro turno, das eleições brasileiras são já no dia 2 de outubro. O que é que espera que aconteça? Posso falar? Pode falar tudo o que quiser. Pode falar, deve. Eu espero que o Brasil volte a sorrir de novo. Que é com o Luiz Isso é a Inácio sua Lula esperança da e acha Silva. que é o que vai acontecer? Uma coisa é o que nós queremos que aconteça, sobretudo para que haja o fim desse governo fascista. Ponto. Isso é algo que de fato nós esperamos. O Lula é a melhor solução? Não. Mas é a solução possível. O que é que não é a melhor solução? Porque eu acredito que, é claro que nós, obviamente, que o Lula representa muito mais o que nós acreditamos e o que nós queremos do Brasil, obviamente, mas também teve falhas nos seus governos e não gosto também de santificar uma pessoa. É verdade, teve mas falhas a verdade é que é o único líder popular no Brasil que tem essa capacidade. E possível nesse momento de derrubar o Bolsonaro. Eu acho que... É porque não deixa de ser extraordinário alguém que teve preso, não vamos aqui debater, debater as razões porque isso aconteceu, mas que normalmente destruiria a carreira política de um político, seja o único que consegue vencer Bolsonaro. Isso também diz qualquer coisa sobre ou as qualidades do Lula ou os problemas da esquerda no Brasil. Ou então o problema da nossa democracia tão frágil no Brasil, né? E ontem falávamos sobre isso num debate entre amigos. É muito triste termos que estar a escolher entre duas pessoas somente, porque no fundo esse debate está entre duas pessoas, que para acabar com um momento tão triste, de fato desigual, tipo, é horrível. Nós assistimos entre uma pessoa que fomenta a violência, que fomenta o extermínio das populações indígenas, que é machista, que é homofóbico e não só, e tantas outras coisas. E, obviamente, lutamos e nós temos a esperança numa outra pessoa que é contrária a isso tudo, mas também que tem as suas limitações e também tem a sua história. É horrível não podermos escolher entre outros líderes políticos que pudessem representar o que a esquerda no Brasil também quer. Mas, por outro lado, é um momento urgente, né? É um momento urgente, nós precisamos derrotar isso para escrever um novo capítulo. Agora, é importante também que nós, e aqui incluo eu, no dia 2 de janeiro, se o Lula ganhar, sejamos também oposição. Dia 1 ele toma posse, dia 2 a gente já pode começar a ser oposição no sentido de garantir que as nossas lutas de fato estejam presentes no seu governo. Um dos erros, do meu ponto de vista, um dos erros que a esquerda brasileira cometeu, aliás aconteceu mesmo aqui com a Geringonça, achou que não precisava de continuar na rua porque estava no poder e o resultado, como se viu, quem depois tomou a rua foi a direita. E não só, claro, mas também eu acho que nós perdemos um pouco a capacidade de conversar com as pessoas mesmo. Tipo, eu devo dizer que... E transformarmos na base. Quando vemos que a escolha do vice-presidente é o Alckmin, que representa parte da elite que nós estávamos a falar há pouco, percebe-se que vai... ou seja, o Lula para vencer as eleições, e provavelmente não haveria outro remédio, teve que fazer alianças. O passado com Temer mostrou que essas alianças podem ter um preço muito alto. Por outro lado, ele conseguiu uma base de vários partidos para poder governar também. E eu entendo essa estratégia. Eu também recebi a notícia do Alckmin com muita dor, mas depois compreendo que precisa dessa base política que não é só dos dois, são dos partidos que também apoiam a candidatura, e depois para se construir um Congresso e um Senado também de fato que consiga governar. O sistema político brasileiro é feito para não funcionar, não é? E é extremamente complexo, né? Exatamente. Pensa que o Bolsonaro e as forças que o apoiam aceitarão o resultado se ele perder? Essa é a grande questão, né? Nós temos muita preocupação, sobretudo com essa entrada dos militares, esse discurso esse simbolismo, né? O simbolismo que eles colocam diariamente, houve-se depois parece que não vai avançar, mas os militares queriam auditar algumas urnas das urnas eletrônicas para ter 300 e tal urnas no Brasil inteiro, para ter um dado para contrapor caso houvesse fraude. Ou seja, vem-se aqui também construindo um discurso
sobretudo na descrença do nosso sistema político e eleitoral. É preciso, porque as pessoas, para os portugueses que não acompanham, as urnas do Brasil são urnas eletrónicas, ao contrário das nossas, que são com papel, são características, são países de dimensões completamente diferentes e, portanto, o escrutínio em papel seria muito mais complexo. O que é defendido pelos bolsonaristas é que seja auditável, ou seja, que também haja uma impressão do voto que a pessoa receba. Talvez o dado, independentemente de ser pior ou melhor o sistema, é preciso também que as pessoas portuguesas não saibam, eu estou só a dar algum enquadramento, sim, claro. Que os presidentes desde os anos 90 brasileiros são eleitos por este sistema que está a ser contestado, incluindo o próprio Bolsonaro, foi eleito com este mesmíssimo sistema. Sim. E na altura não o contestou. Mas no fundo o que nós também identificamos é que o Bolsonaro ele tenta ser uma imitação barata do Trump. Né? Então, a estratégia é mesmo. A estratégia mesmo. Ele vai seguindo isso. E acha que pode fazer o mesmo. Uma outra capacidade. Acha que pode fazer o mesmo estrago que fez o depende, se calhar, também da diferença do resultado, não da margem. Eu acho que tudo vai depender também de como, porque nós falamos do Bolsonaro, mas nós não podemos esquecer o bolsonarismo. O Bolsonaro não chegou sozinho onde ele está. E aqui eu acho que o que vai ser muito simbólico e importante, de fato, na prática, como que a população vai se portar depois das eleições. Esse é o nosso grande medo. Porque a violência foi muito incitada, vocês acompanharam, em vários momentos durante a campanha, e não só, até no discurso do próprio presidente, por exemplo, sobre as pesquisas. Essa semana, um pesquisador de uma das empresas que faz pesquisa eleitoral foi espancado por um bolsonarista. Isso foi estimulado nos grupos de WhatsApp. Então aqui a nossa grande preocupação... Eu tenho visto aliás, mesmo nas redes sociais, o tratarem os pesquisadores com hostilidade, não é? Exato, então nós temos que pensar... É claro que o bolsonarismo é um grupo expressivo no Brasil. Não é pequeno, nós sabemos, não é a metade do país. Essa coisa de dividido, eu tenho alguma dificuldade na divisão. O Brasil é um país de 220 quase milhões de pessoas e sensivelmente no Bolsonaro foi cerca de 60 milhões, né? Então, nas últimas. É importante também pensarmos, será que esse Brasil está de fato dividido? Está polarizado entre um e outro, mas é importante pensarmos como que esse grupo, que detém o poder em muitas áreas, tipo agropecuária e outros, grandes empresários, que têm dinheiro e que têm algum poder, de como é que esses grupos vão se comportar se perderem isso depois da eleição, esperemos, do Lula no dia 2, que seja no primeiro turno, para acabar esse sofrimento. Provavelmente algumas alianças que o Lula fez também têm a ver com a capacidade, pelo menos, de neutralizar parte desse mundo empresarial. Exatamente, da aviação. Obviamente, e que nós tivemos que compreender, apesar de ideologicamente não ser o que esperávamos, tem estratégias que nesse momento teve que ser assim. Eu ia lhe perguntar que balanço faz do mandato de Bolsonaro, mas talvez não seja bem isso. Que marcas é que acha que o Bolsonaro vai deixar na sociedade brasileira estes 5 anos? Bom, marcas óbvias já deixou. A fome regressou ao Brasil. Né? Esse incitamento à violência é muito. O que nós pronto, isso não é uma característica só do Bolsonaro, isso é uma característica da extrema-direita como um todo, mas que acaba por legitimar o que eu até sentia, mas depois eu me sinto no direito de dizer ou de espancar uma pessoa que está de vermelho na rua porque eu acho que ela é do PT. Ela existe em toda a extrema-direita brasileira, mas numa sociedade tão violenta como a do Brasil, os efeitos não são os mesmos. Não, que são aqui a questão da liberação de armas, por exemplo, é um efeito real. Muitas pessoas adquiriram armas nesse tempo. E essa discussão, como é que isso vai ficar, né? Desse discurso, eu digo, né? Do discurso de que você tem que ter uma arma em casa para se defender. Isso não vai desaparecer da noite pro dia. As questões da violência contra as mulheres. Tipo, hoje de manhã, enquanto vinha pra cá, ouvi o Café da Manhã, que é um podcast que gosto, e eles falavam sobre exatamente o número do femicídio, do assassinato de mulheres, né, do femicídio, cresceu durante o governo do Bolsonaro. Então, todo esse discurso que parece... a perseguição à comunidade LGBTQI+, também. E não só esse discurso do bandido bom é bandido morto, como que ainda essa crença das pessoas que vivem nas comunidades são todas bandidas, o quanto que isso pode legitimar a minha discriminação e a minha violência em relação a esse que isso grupo. É uma coisa que sempre esteve presente na cultura brasileira, não é? Sempre. Isso não se inventou com o Bolsonaro. Aliás, a extrema-direita raramente inventa. Há umas
coisas que inventa, mas a maior parte delas explora preconceitos que já existem. Obviamente, e uma realidade que já existe. Mas uma coisa é você estar em governos progressistas que constroem políticas públicas para tentar combater isso. Outra coisa é você estar em governos que desinvestem nessas áreas. E cavalgam mesmo, não é? Não, e que legitimam a violência, né? No caso do Bolsonaro, ele legitima no momento que ele ataca, no momento que ele faz, inclusive ele também faz, né? Ele não só fala, né? Ele ataca os jornalistas em todas as entrevistas, tipo, é misoginia pura. Então, isso fica, infelizmente, nós costumamos dizer, andamos muitos passos, no Brasil que ainda precisa muito mais nos anos anteriores, e retrocedemos agora passos e passos, e vamos ter que voltar a caminhar. E há um espaço para uma parte do Brasil se reconciliar com a outra parte, ou as feridas são tão profundas que isso vai ser difícil? Olha, eu queria ter Nos Estados Unidos, por exemplo, já se percebeu que é muito difícil. Eu queria ter essa resposta, até porque eu quero o meu Brasil unido de novo, né? Dentro da minha família, houve rupturas, tipo brigas mesmo feias, em que o lado Lula muitas vezes não conversa com o lado Bolsonaro, tipo, e esse ódio que se criou também entre as pessoas, entre os grupos de amigos, pessoas desfizeram amizades. Pessoas deixaram de falar umas com as outras. É um dos efeitos da extrema-direita. É que a extrema-direita leva a clivagem política a um ponto, ao ponto mais profundo possível. Até porque ganha força com isso, né? É uma estratégia, óbvio, que tem efeitos. Tanto tem efeitos que a gente vê, chega ganhando, Bolsonaro ganhando. Ganhando agora não. Mas eu acho que isso é muito complexo e nós só vamos conseguir saber se haverá de novo essa coesão social que nunca houve. A gente também não pode criar a ideia que o Brasil havia uma coesão social. Não houve um tempo de paz e amor como nunca Lula. Nunca houve. As pessoas, isso não é verdade. O que aconteceu é que veio um líder que fez com que esses que poderiam até no espaço público de opinião estar mais reservado, de repente se viu no espaço público, porque no privado já era assim. Viu-se legitimado para falar abertamente, violar e violentar, enfim. E a coisa fica profunda também por outra razão. Eu estive a ver são pesquisas, não é? Mas o que dizem as sondagens ou as pesquisas, e a divisão social do voto é brutal. Ou seja, nós temos nas baixas rendas, nos baixos rendimentos, até dois salários mínimos, o Lula ganha largamente. A partir daí, no seguinte, empata quase, está um pouco atrás, e nos outros perde largamente. O que significa que quase, não estamos só a falar da elite, não é? Estamos a falar classe média, média alta e ricos. Este não será o presidente deles, pelo menos por agora. Sim. O Lula, se for eleito. Mas aí nós temos outras questões, que é a consciência de classe também, né? Podemos aqui ter outro podcast para falarmos sobre isso, outro episódio. E não só, as pessoas também muitas vezes enxergam o efeito imediato. E esse grupo, e eu vi a opinião de um cientista político esses dias falando sobre isso, exatamente sobre quem vota no Lula, quem vota Bolsonaro. E nós não podemos esquecer que nos últimos meses o Bolsonaro, de repente, criou algumas medidas que favorecem esse grupo. Ao baixar a gasolina... Quais era, aliás, no princípio. Que era até contra. Sim. E utiliza da luta, sobretudo da bancada mais progressista. Por exemplo, o auxílio emergencial, que ele tinha proposto R$200, acabou por ser 600, ele usa como dele, como para moeda de troca, né? Como material de campanha. E não só a gasolina reduziu no Brasil... Nos últimos dias, até no último mês. Aliás, umas piadas que as pessoas continuem a dizer que vão votar no Lula, porque quanto mais ele sobe nas sondagens, mais baixa a gasolina. Sim. E isso também é importante de vermos. Ele também ataca esse grupo de forma organizada. A classe média. Nas últimas eleições, a esmagadora maioria dos brasileiros, penso que 70%, que vive em Portugal, votou no Bolsonaro. Como explica isso? Vai repetir-se? Eu espero que não. Eu espero que não se repita. Nós estamos aqui com muita esperança de que esse fato não se repita, sobretudo também pela mudança da imigração nesses últimos anos. Por outro lado, também é importante pensarmos que houve uma grande mobilização das associações e dos coletivos na Europa, e não só,
de incentivo à transferência do título. Então, assim, houve desse grupo mais consciente e também mais virada à esquerda uma mobilização muito grande para incentivar outras pessoas e companheiros e companheiras a transferirem o título para Portugal. Houve muita transferência de título. O título é o registro de voto. É o registro eleitoral, exato, o recenseamento. Para que nós consigamos ter mais pessoas a votar, nesse caso, em outros candidatos que não seja o Bolsonaro. Não somente no Lula, isso também é importante, mas que não vote no Bolsonaro. Por outro lado, historicamente, em Lisboa, candidatos menos progressistas, no caso daqui pensando no Bolsonaro e não só em outras eleições, também ganhou. Não é só apoiadores de Bolsonaro. O Lula nunca teve maioria de voto em Lisboa. Isso a gente pode explicar por muitas questões, que já falamos aqui ao longo de todo o podcast, né? Essa própria consciência ou não consciência política ou politizada, ela vem desde o país de origem. E também não vai mudar de repente só porque está em Portugal. E depois também não há essa consciência de como governos mais voltados à esquerda ou à centro-esquerda podem ser mais positivos ou podem ter políticas mais justas para as pessoas imigrantes, por exemplo. Não há essa consciência. E continuam a repetir as suas tendências de votos que também já tinham no Brasil, votam aqui. Não é porque nos tornamos migrantes que de repente você passa a ter essa consciência. Eu acho que isso também é importante de salientarmos. Muito obrigado, Cíntia, por ter aceitado este meu convite. Obrigada. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.